Aula prática na integração lavoura-pecuária-floresta. Vamos aprender a fazer um arranjo com linha simples numa produção de eucaliptos. Olá pessoal, meu nome é André Dominguete Ferreira, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da área de Sistemas Integrados de Produção da Embrapa Gado de Corte, sediada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa área de pesquisa envolvendo os Sistemas Integrados de Produção, nós estamos numa área experimental aqui da unidade, onde nós temos um experimento com o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, num arranjo com linha simples, como foi visto em outras aulas, a diversidade de arranjos. Nós temos aqui um arranjo de linha simples, as linhas de eucalipto distanciadas de 22 metros e as árvores dentro da linha distanciadas de 2 metros, resultando aí 227 plantas por hectare. Nós utilizamos o eucalipto. Esse aqui é um clone, é um híbrido entre as espécies de Urophila e de eucaliptos grandes, então ele é um urograndes. Então, se a gente reparar, é um clone bastante homogêneo, bastante viável de ser utilizado nesse sistema. Eu vou comentar algumas coisas, alguns pontos sobre o manejo desse componente nessa área onde há a integração lavoura, pecuária e floresta. Bem, a primeira técnica de manejo dessas árvores é a desrama. A desrama é realizada com alguns objetivos. O primeiro seria permitir a entrada dos animais nessa área para realizar o pastejo. Um segundo objetivo seria produzir madeira de qualidade. Quando a gente fala de produção, de colocar uma árvore num sistema de integração, nós objetivamos produzir madeira de maior valor agregado. Ou seja, ela precisa sofrer um determinado manejo para a gente ter essa qualidade. Então, um segundo objetivo seria produzir essa madeira de qualidade. E um terceiro objetivo seria permitir uma maior entrada da radiação solar no subbosque, ou seja, para as plantas forrageiras ou então para a cultura agrícola. E como que nós vamos realizar esse manejo, essa desrama? Primeiro ponto, a árvore ela tem que estar com no mínimo 6 centímetros de diâmetro na altura do peito. E como que nós vamos descobrir qual o diâmetro? Nós utilizamos um equipamento que se chama suta, ou então uma fita diamétrica, ou então uma fita métrica normal, sendo que a fita métrica tem que ter a necessidade de uma correção. Como que essa altura, esse DAP, ele é padronizado na altura de 1,30 m do solo, então a gente vem com a suta, mede esse DAP na altura do peito, só que cada pessoa vai ter uma altura, então por isso que se padroniza a 1,30 m. Fizemos essa leitura. A maioria das árvores estão com esse diâmetro à altura do peito maior de 6 centímetros, nós podemos entrar com a técnica da desrama. E quais são os parâmetros para utilizar também a desrama? Além desses 6 centímetros, é chegar essa desrama no máximo a 30% da altura, essa primeira desrama. Para quê? Evitar de tirar muito a parte aérea e prejudicar o crescimento da árvore. Nesse caso aqui, nós estamos numa área com eucalipto com aproximadamente 5 anos e meio de idade, onde já foram realizadas 3 desramas. Então essa desrama já está a 6 metros de altura. A primeira desrama geralmente gira em torno de 2 metros a 3 metros. Depois nós esperamos mais 12 meses. Entramos com a segunda desrama e fechamos a terceira desrama, alcançando aí 6, 7 metros de altura, que vai nos proporcionar 2 toras de 3 metros de comprimento. E os equipamentos que nós utilizamos para realizar a desrama pode ser uma serra manual. É uma serra simples, utilizada muito em pomares também, para desbroto em pomares. Ela tem um cabo de alumínio, esse cabo aqui é telescópico, então a gente consegue se abrir todo ele aqui, estender todo o cabo até chegar até 6 metros de altura.
propiciando aí essa desrama em maior altura. Nós temos também a motopoda. Então é um sistema semi-mecanizado, onde nós temos um motor na ponta da haste e uma serra na outra ponta. É um equipamento que vai dar um maior rendimento nas desramas, nas primeiras desramas. Nas desramas mais altas ele não dá tanto rendimento por ter maior peso e cansa mais o operador. A segunda técnica seria o desbaste. E como já foi visto em aulas passadas de outros colegas, o desbaste ele tem por objetivo aumentar a insolação no subbosque, proporcionar uma renda ao produtor, porque ele vai comercializar essa madeira em épocas intermediárias, e aumentar a área útil por planta, por árvore, proporcionando que as árvores que vão permanecer na área tenham uma maior área útil e aí assim consigam obter um maior diâmetro. Então, como foi mencionado em outras aulas, nós temos dois tipos de desbaste, o sistemático e o seletivo. Se fôssemos fazer o desbaste nessa área aqui, o sistemático seria eliminar essa árvore aqui, deixa a próxima árvore, pula, vai assim sucessivamente. O grande problema do desbaste sistemático é que nessa seleção, como já é pré-determinado, nós podemos deixar uma árvore torta e tirar uma árvore reta. Ao passo que, se utilizarmos o desbaste seletivo, como nós vamos fazer? Nós vamos selecionar as piores árvores para serem abatidas. Nesse caso, temos uma árvore aqui na frente, onde ela tem uma tortuosidade na base. Ela seria selecionada para ser desbastada, enquanto essa árvore aqui do lado dela apresenta todas as características desejáveis para a produção de uma madeira de melhor qualidade. Então, são esses dois manejos principais para ser realizado no componente arbóreo. Essa madeira retirada nos desbastes intermediários, elas serão comercializadas para a produção de lenha, de carvão, ou seja, com um menor valor agregado. As árvores remanescentes vão permanecer na área até 12, 15 anos, dependendo do sistema que vai se utilizar. Essas árvores que permanecerem no sistema até o final, aos 12, 15 anos, serão utilizadas para a produção de madeira serrada, que tem um maior valor agregado. O desbaste pode ser realizado de diversas maneiras. Um sistema pode utilizar 2 desbastes. Adotando o sistema com 12 anos, podemos realizar um desbaste aos 4 anos, o segundo desbaste aos 8 anos, utilizando uma taxa de desbaste de 30%. Outro sistema pode utilizar apenas um desbaste, tirando 50% das árvores da área aos 8 anos de idade. Então tudo isso vai depender de qual é o objetivo, qual a finalidade do sistema adotado na propriedade rural. Então, das técnicas de manejo, as primordiais são desrama e desbaste. E assim, conduzindo dessa maneira, nós conseguimos ter uma madeira de qualidade que vai propiciar ganhos financeiros, bons rendimentos ao pecuarista, ao agricultor que utiliza esse sistema. Bom, era isso que a gente tinha para ver na prática aqui do manejo do componente florestal. Muito obrigado.